Fala galera, eu sou Marisson Fraga e você está no canal Lendas e Causos de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou aqui na frente do Mosteiro de São Bento, mas a gente não vai falar necessariamente hoje sobre o Mosteiro de São Bento. Como provavelmente você já deve ter visto aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre uma história, uma lenda que é pouco conhecida, que é uma lenda que fala sobre um suposto lobisomem, né? Que atacaria as pessoas, principalmente atacaria as mulheres na bica de São Pedro. Então eu vou te contar essa história com detalhes. Isso aconteceu na década de 1960. Eu vou te contar essa história com detalhes. Vou te mostrar como é que você vai chegar na bica de São Pedro. Vou te mostrar também como seria, por exemplo, onde é que seria, né, supostamente ali a nascente da água que jorra da bica de São Pedro já há tantos anos, né? E o que você precisa entender basicamente é o seguinte: para entender essa lenda, você precisa entender que nós vamos nos transportar para um tempo onde não existia água encanada, por exemplo. Então as mulheres precisavam se deslocar, né, para a bica, né, para as bicas. Na verdade tem algumas bicas aqui na Cidade Alta. Então as mulheres precisavam se deslocar para as bicas com balde de água para poder pegar água para tomar banho e tal. Só que depois que chega a água encanada, depois, por exemplo, que já tem água no chuveiro e tal, mesmo assim, algumas pessoas utilizavam a bica, né? Algumas pessoas, por exemplo, iam para a praia e quando voltavam da praia, que voltavam para suas respectivas casas, elas também utilizavam a bica para tirar a água o sal, né, que ficava no corpo, né? Não sei se você já tomou banho de praia, tem muita gente que não é de Recife, não é de Olinda, que acompanha o nosso canal. Mas quando você toma banho de praia, a água é salgada e você sai, quando bate no sol, você sente realmente a sua pele bastante ressecada. Então é interessante você tomar um banho, né, de uma água que seja, que a gente chama de água doce, né, uma água mais pura, uma água que não tem sal, por exemplo. Então muita gente utilizava essa bica. Essa história que eu vou te contar agora aconteceu na década de 60, tá? Então nessa década de 60 já tinha, fatalmente assim, já tinha água encanada e tal. Só que mesmo assim muita gente ainda ia lá, ou para tomar banho, ou para poder pegar água, talvez em alguns períodos faltasse água em casa. Então, enfim, a gente vai te mostrar essa bica de São Pedro. Eu vou te mostrar também uma matéria de jornal que fala sobre essa bica, né? E saiu no jornal uma matéria falando sobre um lobisomem, né, no Diário de Pernambuco. Então a gente vai te mostrar isso. E lembrando para você que a gente tem um canal paralelo, tá? É o canal Cine Teologia Cultural. Aqui no Lendas e Causos de Pernambuco a gente fala sobre as histórias, né, causos que o povo conta, histórias de assombrações, de lobisomens e tal, lendas urbanas, lendas rurais. Então a gente fala tudo isso aqui que é referente a Pernambuco neste canal Lendas e Causas de Pernambuco. Entretanto, nós temos um outro canal paralelo que é o Cine Teologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E assim que terminar esse vídeo, você também pode dar uma olhada lá no Cine Teologia Cultural. Tem podcast, tem vídeo, enfim, com dica de livro de terror, filme de terror, lendas urbanas, histórias de assombrações que aconteceram em outros lugares, em outras cidades, em outros estados e até em outros países, tá? Algumas lendas que você provavelmente já deve ter visto aí em filme de terror, se você é fã de filme de terror. Então vamos acompanhar esta jornada procurando a bica de São Pedro. Você vai saber onde é que ela fica localizada, caso você queira visitar. E quem vai nos acompanhar também é o Nelson Souto Maior, né, que ele é guia de turismo e é um cara que é muito conhecedor, assim, tem ajudado muito, tem me esclarecido muita informação acerca de Olinda. Então se você quiser visitar aqui Olinda, você pode entrar em contato. Eu também vou deixar o telefone dele, vou deixar o contato dele. E se você for de fora e quiser visitar Olinda, tem tanta história, tanta riqueza cultural que você vai ficar realmente impressionada, tá? Então vamos direto para o vídeo. Muito obrigado
e eu espero que você tenha bons pesadelos. Acompanha com a gente. Ó, atenção, antes da gente continuar esse vídeo, você vai ver onde é que fica a Bica de São Pedro, como é que faz para você chegar lá, mas eu quero te mostrar alguma coisa extremamente rara. O que você vai ver agora é realmente uma raridade. Eu vou te mostrar duas matérias de jornais, né? Jornais de época do ano de 1966. Uma matéria foi publicada, na verdade não é uma matéria, mas é uma nota de jornal que a gente encontrou, tá? Aliás, duas notas de jornais, e uma em setembro e outra em outubro de 1966, para você entender o que é que estava acontecendo ali nos arredores da Bica de São Pedro, né? Então, no dia 24, eu vou colocar aqui na tela agora, no dia 24 de setembro de 1966, sai esta nota no jornal, no Diário de Pernambuco. Eu sei que está pequeno aí para você, mas eu vou ler o que é que tem escrito nessa nota, tá? Então tem aí, lobisomem é o título, e aí o texto diz o seguinte: cuidado, mocinhas do Varadouro, em Olinda. Tá aparecendo lobisomem perto da Bica de São Pedro. Tarde da noite, embuçado numa capa preta, a dar mugidos horríveis. Falam que tem chifres feito o cão. É o lobisomem de Olinda. Mas, aqui para nós, dizem que tal lobisomem gosta de pegar mulher casada, etc, e etc. Senhores maridos, pau no lobisomem. Essa é a nota que saiu no dia 24 de setembro de 1966. E agora eu vou te mostrar uma outra nota, tá aparecendo aí na tela agora. Essa aqui é um pouco maior, né? E aí eu vou ler para você entender um fato curioso que aconteceu com uma mulher, né? Enfim, dá uma olhada nisso aqui e veja que coisa curiosa, né? Eu cheguei, inclusive, até a dizer numa entrevista para a TV Globo, eu cheguei até a dizer o seguinte: olha, é interessante porque a gente sempre vai notar, né, histórias de assombrações, as pessoas levando esses casos, por exemplo, de assombrações para a polícia, né, ou para a justiça, por exemplo, né. Existem casos aqui em Recife, por exemplo, de casas mal assombradas, onde pessoas chegaram a prestar queixa para que a polícia conseguisse retirar as supostas assombrações da casa dessa pessoa em questão. Então, uma coisa interessante que aconteceu aqui, eu vou ler a nota, vai aparecer aí na tela para você agora, no dia 26 de outubro de 1966, no Diário de Pernambuco, saiu Lobisomem de Olinda, né? Então, o que é que tem escrito? Dias atrás, atendendo aos protestos de alguns chefes de família, denunciamos as manobras de certo lobisomem que, tarde da noite, andava circulando pelo Varadouro, em Olinda. Seu ponto predileto era a Bica de São Pedro, na rua Henrique Dias, que você vai ver daqui a pouco como é que você faz para chegar lá. E de lá faria assombração aos transeuntes. Descobrimos que tal lobisomem, como todo lobisomem que se preza, o que queria mesmo era mulher. Tanto que acabou arribando com uma, ou seja, ele sequestrou uma mulher de lá. Fugiu com a graciosa esposa de um certo cidadão. E aí, então, o povo esperou emocionado os desfechos da tragédia. Mas o marido traído, deixando de lado o revólver, preferiu mandar um bilhete ao lobisomem, dando-lhe como ultimato o prazo de 24 horas para que devolvesse a mulher. Pensam que o lobisomem levou o bilhete a sério? Que 24 horas que nada. O lobisomem sumiu com a mulher do dito cidadão e juntos certamente andam vagando pelas regiões etéreas, locais próprios a passeios de lobisomens. Quanto ao marido traído, vai agir. Vai entrar com uma ação na justiça pedindo a devolução da esposa. Só isso. Não tem nada de pessoal contra o lobisomem. O que lhe dói é a ausência da mulher. Mais nada. Pra que ter raiva de lobisomem? São almas do outro mundo. Não fazem mal a ninguém. Então essa é a nota que saiu no dia 26 de outubro de 1966. Só para você ter uma ideia aqui, você já deve estar imaginando, né? Do que se trata provavelmente essa questão do lobisomem. Mas o interessante é que as pessoas chegaram a acreditar que realmente tinha um lobisomem que estava atacando ali
nas proximidades da Bica de São Pedro. E aí eu queria novamente que você fosse comigo, que você fosse conduzido por essa jornada. A gente vai sair de frente ao mercado Eufrásio Barbosa para você entender onde é que fica localizada a Bica de São Pedro, tá? Quem vai estar nos acompanhando é o Nelson Souto Maior. Ele é guia de turismo, né? E ele costuma fazer passeios. Ele recebe vários turistas, na verdade. Ele entrou em contato com a gente. Desde que ele entrou em contato com a gente tem aprendido muito sobre a história de Olinda. Ele realmente sabe muito sobre a história de Olinda e é um guia extremamente requisitado. Eu vou deixar o contato dele, caso você venha para Olinda, né? Você entre em contato com ele, mas entre com antecedência, porque realmente ele é bastante requisitado, porque é um cara que sabe muito sobre a história de Olinda. E a gente tem aprendido muito com ele. Então vamos fazer esse passeio com a gente, vamos lá. Nós estamos na frente do mercado Eufrásio Barbosa, ó. Quem conhece aqui essa área de Olinda, é logo no início de Olinda, né? Então a gente está na frente do mercado Eufrásio Barbosa. Foi o mercado, eu estava inclusive, estou até aqui com o guia de turismo Nelson Souto Maior. Então, por exemplo, ele estava falando pra gente que esse mercado Eufrásio Barbosa aqui, ele foi a primeira alfândega de Pernambuco, né? Aqui nessa área, nessa região, ele nos falava que era o porto aqui por trás dessas construções aí, né? Tem a questão da praia, para quem não conhece, né? Tá ali a Padaria Globo, para quem não conhece também. Ali atrás fica a praia, tá? Então aqui está o mercado Eufrásio Barbosa, que seria a primeira alfândega de Pernambuco, né? As embarcações chegavam aqui. Então vamos lá na Bica de São Pedro, que eu quero mostrar para você como é que você vai fazer para chegar lá, tá? Então, saindo daqui do mercado Eufrásio Barbosa, fica muito próximo, dá para você ir andando. Inclusive tem várias paradas de ônibus aqui, né? Para quem vier de ônibus. Se você for turista, por exemplo, aqui tem frota de táxi. Então fica bem localizado. E aí essa história que a gente te falou no início aconteceu na década de 1960, né? Se eu não me engano, em 1966. Então, estamos aqui no mercado Eufrásio Barbosa. Saindo daqui, geralmente você tem... Estamos próximos aqui da prefeitura de Olinda, né? Se você quiser ir, por exemplo, para a prefeitura de Olinda, isso aqui é a igreja de São Sebastião, né? É uma curiosidade, meu Marcos. Geralmente toda cidade que tem uma igreja de São Sebastião na entrada é porque já houve uma peste. Então essa igreja foi construída em homenagem a uma peste que houve aqui em Olinda. Uma peste. E essa igreja pertence à Câmara de Olinda, que está participando. Ah, interessante. Então se a cidade tiver uma igreja São Sebastião na entrada, seria aqui a entrada de Olinda, né? Ele é o padroeiro. Ele é o padroeiro contra as pestes, a fome e as doenças. Sim. E as guerras. Então você pode ver que a igreja está localizada bem na entrada de Olinda. Aqui houve uma peste que culparam a água do Varadouro, que era abastecia Olinda e o Recife. Sim. E, inclusive queriam fazer a tapagem do Varadouro, porque botaram a culpa na água do Varadouro que estava contaminando a cidade. E foi muita morte. Então fizeram a procissão e depois é uma igreja votiva, né? Se a peste se acabasse, se construiu uma igreja. Ah, entendi. Então geralmente quando se tem uma igreja de São Sebastião na entrada da cidade, tem tudo a ver com alguma peste que aconteceu. Perfeito. Essa peste, o pessoal sabe hoje qual era a... Se não me engano, foi a cólera morte, alguma coisa assim. Cólera morte. Deixa eu só fazer um corte aqui no vídeo rapidinho, só para poder passar a informação correta, porque o Nelson Souto Maior, o nosso guia de turismo, né, que estava com a gente, que eu falei que eu vou deixar o telefone dele aqui abaixo para você entrar em contato, você fazer um passeio com ele, que é bem interessante. Ele, na verdade, nos falou posteriormente que essa peste que teve em Olinda foi uma peste de febre amarela, né? Inclusive o Nelson estava me falando que... sabe como aconteceu na pandemia, por exemplo, várias pessoas passavam para carregar os corpos. Mais uma coisa interessantíssima aqui que eu não sabia. 1686 está a data ali, ó, da igreja.
E aqui você tem a entrada, né, de Olinda. Mas vamos lá na Bica de São Pedro. Nós estamos nos aproximando aqui de uma área onde tinha antigamente um cinema, aqui em Olinda. Cine Duarte Coelho? É. Cine Duarte Coelho. Interessante, eu não sabia o nome desse cinema. Tem um Cine Olinda que fica lá na Praça do Carro, e aqui era o Cine Duarte Coelho. Cine Duarte Coelho, ficava aqui nessa praça, ó. Esse Cine Duarte Coelho, ele era ali onde tem essa academia ou ele era aqui? Aqui, né? Aqui. Ah, tá fechado o prédio. É só a ruína. Só tem a ruína aqui do Cine Duarte Coelho. Mais uma referência, mas não funciona mais. Inclusive tem jornais antigos aí. Já dá pra tocar, já dá pra segura a Bíblia. Não sei se você no vídeo tá vendo aí, mas aqui ao vivo a gente tá vendo essa bica. E nós estamos chegando já à Bica de São Pedro. Essa seria a bica onde o lobisomem teria aparecido ali na década de 60, né? E teria sequestrado supostamente uma mulher. As bicas eram mananciais, são mananciais por falta de água, e as mais conhecidas são São Pedro de Quatro Cantos e a do Rosário. E tem uma que pouca gente conhece, até o pessoal de Olinda, que fica dentro do quintal, dentro da cerca conventual do Convento de São Francisco. Por enquanto está difícil acesso, mas há um projeto de se ir até lá, segundo os franciscanos. Sim. Então era aqui os lugares onde as pessoas, era o lugar de encontro das pessoas e também de apanhar água, né? Principalmente de apanhar água. Nessa época não tinha água encanada em casa? De jeito nenhum. Então as mulheres vinham pegar água aqui. Sim. Para lavar roupa, né? Para tomar banho e tal. Tem um lugar mais próximo aqui que chama-se Val de Fontes. Era onde existiam muitas fontes de água potável. Naquele tempo era potável, né? Hoje pode ter infiltração de fonte. Mas o lençol freático de Olinda é muito alto. E qualquer lugar que você cavar pode dar praticamente uma cacimba. Olha que interessante. Então a gente tem uma placa aqui, ó, que está um pouco desgastada, Bica de São Pedro. E aqui está a Bica de São Pedro. Foi aqui que teria aparecido o lobisomem. O interessante aqui é que o Nelson nos contou aqui essa história, né, dessa casa que seria a menor casa de Olinda. Tem até uma placa aqui, ó, a menor casa de Olinda, na rua Henrique Dias. Bem interessante. Bom, então aqui é que teria aparecido o lobisomem, né, e teria sequestrado a mulher, que a gente falou na abertura do vídeo. E a história em alguns livros, segundo o costume oral, que o manancial dessa fonte aqui, a dos Quatro Cantos, nasceria embaixo do altar, por trás do altar da igreja de São Pedro Mártir, que ficava lá em cima na ribeira. Então... Sim, por aqui dá para chegar lá ou é mais próximo? Não, por aqui dá para chegar lá. Dá para chegar? Você fala, né, onde foi a igreja de São Pedro Mártir? Sim. Dá para chegar lá. Então, essa água daqui dessa bica, o manancial seria lá em cima, perto do Mercado da Ribeira. Sim, segundo os livros, né, segundo também Pereira da Costa, outro que tem uma coleção de 10 livros, 9 livros e um índice. Sim. Ele cita também a mesma coisa, que esses mananciais nasceriam atrás do altar da igreja de São Pedro Mártir. A igreja, na época, era a segunda igreja mais importante de Olinda. Então, o olho d'água continua, se for verdade isso aí, é costume oral, ele continua abastecendo essas duas fontes, né? A daqui de São Pedro e a de Quatro Cantos. E que essa igreja não existe mais, ela Não, foi demolida em 31 de agosto de 1915.
31 de agosto de 1915. de 1915. Foi motivo de página inteira do Diário de Pernambuco, a demolição dessa igreja. Mas alguém sabe por que demoliram essa igreja? O livro diz que Arthur Lune, que foi um prefeito daqui, ele tinha mania por praças e avenidas, e os dois motivos seriam um para largar a rua e o outro para construir uma praça. Entendi. Que agora tem um mirante lá, né? Uma praça, né? A Praça Laura Nigro. Laura Nigro. Nigro. Então vamos mostrar para você agora onde seria supostamente essa nascente dessa bica aqui. Então essa é a praça aqui aonde existia a igreja de São Pedro Mártir, né? Que foi demolida no dia 31 de agosto de 1915. 31 de agosto de 1915. Eu vou mostrar daqui a pouco a visão para vocês, que é uma visão espetacular, mas antes o Nelson estava falando aqui pra gente o seguinte, uma curiosidade, porque durante muito tempo imaginavam, por exemplo, que essa igreja era de frente para lá, né, para o mar. Para o mar. Né? E após um trabalho de arqueologia, se descobriu que era o contrário. A frente dela ficava voltada para cá. Então, no caso, a nascente das bicas de São Pedro e Quatro Cantos ficaria ali. Atrás do altar seria para lá e não para cá. Então essa parte aí de pedra que você está vendo seria o altar. É um aqui. marco onde existiu o fundo da igreja. E agora é uma praça aqui, mas antes era uma igreja, né, que foi demolida. E daqui seria supostamente a nascente que abastece, né, as bicas. Ou só aquela bica lá de São Pedro, será? Não, o livro fala que abastece a dos Quatro Cantos e abastece a São Pedro. A dos Quatro Cantos de São Pedro, que seria aqui atrás. Ou seja, se não for lenda, se você cavar aí, você vai encontrar um manancial, né, de águas. E aqui é um lugar muito interessante, é perto do Mercado da Ribeira, ó. Aqui em frente você chega no Mercado da Ribeira. E aqui uma coisa que eu vou te mostrar é que dá pra ver Recife, aqui dá pra ver o mar. Aqui tem um mirante. Inclusive a gente estava vendo, né, que chegou um navio ali. Se não chegou, vai chegar. Não sei se dá pra ver aqui. Aquela área de lá é Recife, tá? E ali tem o mar. Ali tem um porto de Recife. E ali dentro daquele manguezal tem um forte, que é o Forte do Buraco. Sim, aquele manguezal ali, né? O Forte do Buraco. Que inclusive tá abandonado, né? Tá. Do buraco. Tá em ruínas. Tá em ruínas lá. E o antigo terminal açucareiro. Aquelas duas construções côncavas. Acho que dá pra ver aqui duas construções côncavas. Deixa eu abrir aqui o zoom. Essas duas aqui, ó. Então, Marisol, nós estamos numa cidade portuguesa vendo outra cidade holandesa. O Recife só veio desenvolver a partir da invasão holandesa e com a paixão de nação pelo Recife. Enquanto era colônia de Portugal, não passava de 40 casas, 200 almas, como tem no livro, e um convento, que é aquele convento que fica na Rua do Imperador. Então, só com a chegada de Nassau, que ele teve o sonho de fazer de lá a nova Amsterdã, foi que o Recife começou a se desenvolver. E foi a primeira cidade planejada nas Américas. Primeira cidade planejada. A influência holandesa, interessante, né? Que aqui você tem, como o Nelson falou, a cidade portuguesa. Queriam fazer alta e fortificada, e lá uma cidade ao nível do mar. Alta e fortificada, parecida com... Porque é o seguinte, tem um detalhe. Para os colonizadores portugueses, essa ideia de fazer uma cidade alta e fortificada é porque o perigo só vinha do mar. Então, quanto mais você tiver essa visão do mar, melhor. Então, é daí que talvez que do artigo ele teria dito: linda situação para se construir uma vila. Lugar alto, fortificado, como é Lisboa. E existia o castelo dele lá em cima, lá na cidade alta, na Alta Matriz. E ainda existem também as bases da muralha que ele construiu, mas está soterrada, cobriram de novo. Então, era a Nova Lisboa lá em cima, Nova Lusitânia. Que interessante. Muito bom. E ali é a influência holandesa, né?
Primeira cidade planejada ali em Recife, a primeira cidade planejada das Américas. Aí o pessoal pergunta às vezes em Nova York. Nova York era um pântano. Nova York era um pântano, né? Era um entreposto de venda de pele. E o porto do Recife era mais importante do que o de Nova York. Quer dizer, da Nova Amsterdã, né, que era a época. Na época o nome era esse, Nova Amsterdã. E é dali que surge o nome do Recife. O porto do Recife é um porto natural. A Recife vem do árabe, calçada, muro, parede, dique. E lá na ponta, lá no Cabo de Santo Agostinho, lá dá para ver ainda, se a visão estiver melhor, foi onde aconteceu a Pangeia, a separação do continente africano do sul-americano. Bem na ponta ali. Ali, pessoal, onde para onde a gente está focando agora, fica próximo, inclusive, uma curiosidade para vocês, da Cruz do Patrão, que seria um dos lugares mais mal assombrados. Muita gente diz que é o lugar mais mal assombrado de Recife, né? E tem vídeo aqui no canal mostrando a Cruz do Patrão. A gente já foi lá, né? Na Cruz do Patrão. Fica próximo dessas duas construções aqui côncavas, né? Seria o depósito de açúcar ali.